Ô Danilo, ontem teve entrevistas importantes do lado palmeirense. O Abel falando, vai ficar no ano que vem, estou aqui, não preciso assinar e tal. Apesar do sistema, apesar dos esquemas, eu vou ficar. Vai ficar, então provavelmente vai ficar mesmo. E quem pode ficar mais do que poderia ficar, ou sei lá, tentar alguma outra coisa, é a Leila Pereira. Em entrevista ao nosso companheiro Jean Oddi da ESPN Brasil, e a repórter da ESPN Brasil também, desculpa, me falha o nome dela. Lili Nascimento. Como? Lili Nascimento. Lili Nascimento, me desculpem. Lili Nascimento e Jean Oddi. Ela falou, quem sabe, se for desejo aí do torcedor, já não vou emplaque mais um mandato. Será que ela não percebeu ainda que os últimos golpistas estão todos na cadeia? Olha, não é a primeira vez dessa... Eu vou dizer que depende de como você olha. Você prefere um dia de Leila, você prefere 10 anos de Leila ou um dia de Casares? Eu prefiro 10 anos de Leila. Se fosse palmeirense, fechava com a Leila, mas vamos lá, de cima a baixo. Golpe é sempre condenável. Golpe é sempre condenável. E ela já deu um pequeno golpe na vida, né, um pequeno, dela. Enorme golpe, uma gambiarra para poder ser candidata. Mas diga lá, lembra você o seguinte, a ruína do São Paulo começou no terceiro mandato de Juvenal Juvencio, o último dos moicanos, o último dos caudilhos. Diga, Danilo. Eu vou falar do Abel depois, vou começar pela Leila, que está aqui no nosso GC, inclusive. Ela deu essa entrevista, né, para o Jean e para a Lili, como vocês disseram, e é, assim, curioso como ela tenta normalizar a situação, né? Ela falou assim, e tem gente que chama de golpe. Eu não acho que é golpe, se democraticamente o estatuto for mudado... Então, assim, aí ela fala, não, porque eu passei a vida toda no Palmeiras e o pessoal falando que é conflito de interesse. Qual era o conflito de interesse? Então, ela tenta normalizar algumas situações que são absurdas, né? Para mim, é bem claro que tinha um conflito de interesse quando ela é dona da patrocinadora e presidente do clube ao mesmo tempo. E agora é bem claro que vai ser um golpe se mudar o estatuto, porque você vai mudar o estatuto com a bola rolando. Uma coisa é, vamos mudar o estatuto para daqui a 5 anos você colocar... Outra coisa é você mudar o estatuto para atual presidente continuar no cargo. É muito óbvio que é golpe. Agora... Como disse o Juca, obviamente vai ter muito palmeirense que vai comemorar se ela continuar, porque ela faz uma boa gestão em linhas gerais. Ela é uma boa presidente em linhas gerais, tirando todos esses conflitos, tirando essas questões das entrevistas que ela dá às vezes. Então, assim, é inegável que ela faz uma boa gestão. E ainda se você olhar para o cenário político do Palmeiras, os dois possíveis candidatos, que são o Boazzi e o Everaldo Coelho, que são os dois vices dela, são dois candidatos que não inspiram confiança na política palmeirense, né? Eles não conseguem, os conselheiros não olham ali para eles e falam assim, pô, ele vai segurar a bucha aqui, que a Leila segura. Ele vai poder representar o Palmeiras da mesma maneira. Então, esse cenário, ele até favorece a Leila para tentar esse golpe. Por que não o Gagliotti, Danilo? Pois é, eu já falei pessoalmente, inclusive, com o Gagliotti sobre a possibilidade dele voltar. Existe realmente um movimento para ele voltar e tal. Ele sempre pondera a questão da família. Ele fala, eu não sei se minha família quer. A gente tem que lembrar que, embora ele tenha sido um presidente vencedor, que ganhou Libertadores, ele passou por pressão, ele teve bastante protesto inclusive na empresa dele. Então essa questão familiar muitas vezes mexe com essa galera, né? Mas o Gagliotti sim é uma possibilidade caso esse golpe não seja consumado. E que fique bem claro, de novo eu estou dizendo aqui, a Leila Pereira é sim uma boa presidente no momento, ela tem várias qualidades, como vocês disseram aí, por exemplo, não tem como comparar Leila com o Casares, Leila com o Stabile, Leila com o Duílio, Leila com o Marcelo Teixeira, especialmente em São Paulo, não tem como comparar, ela é muito melhor que todos, não à toa ela se destaca em tão pouco tempo no ambiente do futebol. Agora, golpe é golpe, acabou, não tem muita questão. Assim como o nosso Abel Ferreira também, né, nosso querido Abel Ferreira, ele deu uma entrevista falando sobre assinatura, que não vale mais que a palavra, sem necessariamente lembrar que ele também assinou um pré-contrato já, né, que ia para o Al-Sadd e que o Palmeiras assumiu toda a bucha, topou fazer o acordo por ele. Então, beleza, ele fala que a palavra dele vale mais, mas é bem importante que ele assine. Eu acho que do ponto de vista de você analisar o planejamento do Palmeiras, é importante que o Palmeiras saiba que ele vai continuar. Que para pensar já em 2026, a gente está falando bastante, claro, de sábado, que é o jogo mais importante do ano, óbvio, mas também pensando a longo prazo, é importante que o Abel declare logo que vai ficar e que mais do que isso, assine o contrato, porque não é a primeira vez que ele fala. Se ele tem tanta palavra, se ele já está tão confiante assim que vai ficar, eu não entendo o tamanho da demora para assinar. É importante a gente destacar que ele falou isso logo depois dessa paulada que a Leila deu nele, né? Como disse o Mauro, a gente pode até analisar que, de repente ela quis passar um pano para a CBF, de repente ela quis fazer alguma coisa, mas o fato é que ela tirou o crédito das declarações do Abel Ferreira publicamente. Ela falou que não tem nada a ver com a arbitragem. Então, eu acho que a declaração do Abel foi importante, mas já que ele tem tanta certeza, é bom que assine logo para poder o Palmeiras definir seu planejamento para as próximas temporadas. E detalhe, esse novo contrato que ele vai assinar, se ele cumprir a palavra mesmo, é um contrato sem multa rescisória, tanto para o Palmeiras mandar embora, quanto para o Abel Ferreira sair na hora que ele achar mais conveniente. Então, é uma diferença do contrato atual também, para ver o que vai acontecer. Então, agora eu tenho mais uma questão para o Danilo. Há quem diga
que essas passadas de pano que ela dá na CBF, e não é de hoje, ela sempre está a favor do que a CBF resolve, né? Embora eu assine embaixo Não e tenha apenas o gostado, ex-presidente, né? tenha gostado da declaração dela, para acabar com essa bobagem de que tem o sistema, que tem esquema, que está tudo montado para A ser campeão, para B ser campeão, eu acho que ela foi muito bem nisto, mas que isto tem por trás o desejo dela de vir a ser presidenta da CBF. Isso faz sentido para você? Até perguntaram para ela textualmente sobre a CBF, e eu acho que ela falou, eu quero continuar no futebol, né? Ela não falou sobre a CBF em si. Eu vejo com dificuldade, Juca, a possibilidade dela ter êxito nessa tentativa por conta de federações e tal. Eu não acho que ela tenha, neste momento, tanta aceitação, e a gente sabe como é. Bom, basta ver o que aconteceu para o Samir ser eleito, né? O Samir saiu do nada e foi eleito por um conchavo de federações. Eu acho que ela não teria essa aceitação. Para mim, o caminho dela, se ela acabar saindo do Palmeiras, é mais o Vasco mesmo, né? A gente já falou aqui, inclusive, do empréstimo que a Crefisa fez para o Vasco, dos empréstimos de avião que ela faz para o Vasco, ou, enfim, fretamento, às vezes pago, às vezes de empréstimo. Então, eu acho que o caminho dela seria mais para o Vasco do que para a CBF, embora a gente não possa tirar do horizonte realmente a tentativa dela assumir a CBF. Muito bem, o Mauro, alguém quer falar? Alguém Não, eu falei que beleza. Que beleza. Não, tem alternativas, diversas. Mauro, enfim, caminhos, vamos dizer assim, Cruzados. estranhos que a Leila pode estar Não, eu acho trilhando. curioso, nós estamos na beira de uma decisão, né? E nós estamos falando de possibilidade de que, não, ela pode vir para o Vasco. Não, mas é que não parece uma coisa de louco. Mas também é loucura dela, na Não, falar um negócio desse. Ou seja, é mania de grandeza também. Ela quer abraçar o mundo, né? Sem dúvida. Quer abraçar o mundo. Mas, Zé, ela... O terceiro mandato, Zé, ou vai para a Zé, CBF. dinheiro ela tem para 12 gerações, embora ela nem filho sequer tenha. Ela se apaixonou pelos holofotes. O futebol deu a ela uma visibilidade que ela jamais teria. E vai ficar no futebol. Eu tô com o Danilo. Eu acho que o caminho mais natural é o Vasco. Se eu tivesse que apostar. Mas o Vasco é mais Mas eu não próximo da aposto. CBF, pelo menos, é no Rio de Janeiro. Mas mais do que isso, Zé, ela é vascaína, de garota. Não se esqueça, ela é carioca. O Palmeiras foi uma coisa que aconteceu na vida dela por causa do marido. Ela nunca foi palmeirense. Virou palmeirense, claro que hoje ela é apaixonada pelo Palmeiras. Ô, Juca, Não tenho ela vai dúvida. ligar para o Alcolumbre e saber o que deve fazer. Certamente. Mas, Mauro, o Alcolumbre é um bom dá o guia. seu pitaco aí sobre esse possível movimento da Leila. Eu acho que isso faz com que ela se pareça cada vez mais com todos os dirigentes homens, né? Muitas vezes o pessoal elogia, porque é uma mulher e tudo, não importa se a mulher se é homem, qual é. É tudo igual, dirigente de futebol, gente. É dirigente de futebol. Você pode encontrar um dirigente, independentemente de gênero, que tenha um perfil diferente. Eu acho que ela é igual a todos os outros. E mais, eu sempre vou lembrar que quem reestruturou o Palmeiras, inclusive colocando seu próprio dinheiro, foi o Paulo Nobre, não foi Leila Pereira. Né? Ela pegou um clube já arrumado, o Gagliotti, inclusive, foi preparado para ser o sucessor de Paulo Nobre, assumiu e depois ele se aproximou da Leila e o Paulo Nobre se afastou. Hoje ele nem participa, nem fala praticamente, né? Está totalmente aí isolado, fora do dia a dia da vida política do clube, pelo menos explicitamente. Né? Então, ela faz um bom trabalho no clube que ela encontrou organizado. Ela não recuperou o Palmeiras, ela encontrou organizado. E o Palmeiras está aprovado, inclusive hoje, isso é uma coisa que eu falava desde sempre, toda vez que especialmente torcedores de outros times, no dia que a patrocinadora sair, o Palmeiras vai acabar. Eu falo, cara, não vai acabar, porque o Palmeiras tem torcida, tem mídia, tem time forte, não tem grandes dívidas, está organizado, é um clube que tem potencial de arrecadação, e várias outras empresas vão se interessar em patrocinar o Palmeiras no dia que sair das empresas da presidente. E foi o que aconteceu e que vai continuar acontecendo. Ora, bolas, isso é uma coisa muito evidente, o Palmeiras não vai sofrer com isso. O que pode abalar o Palmeiras financeiramente é a dificuldade para vender grandes jogadores, como vendeu o Estevão e o Hendrick, por exemplo, entre outros. Né? Tiver uma safra de jogadores mais modestos, tecnicamente, que não tem tanto valor de mercado, o Palmeiras provavelmente vai ter uma queda de arrecadação. Isso todo mundo sabe. É só analisar o balanço do Palmeiras e ver o que é a receita recorrente e essa receita, digamos, extraordinária, que são essas vendas bombásticas. Mas o Palmeiras é um clube estruturado, eu acho que ele não depende da presidente do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras seguirá com ela ou sem a Leila da mesma forma, bem, desde que não entre nenhum maluco que jogue vire tudo de cabeça para baixo. Né? Desde que não entre alguém competente ou mal intencionado. Eu acho que é difícil alguém com esse perfil entrar no clube e comandar um clube quando ele atinge o prumo, porque a torcida passa a ficar ainda mais atenta. Já percebeu? Nós temos aqui uma receita de sucesso. Você não vai tirar o carro dos trilhos. É mais difícil. Acontece, pode acontecer. Depois que puseram o Manchester United no buraco que colocaram, né, o clube que era o mais rico do mundo, um dos maiores do mundo, e é um dos maiores do mundo, eu não duvido de nada. Mas é um processo bem mais complexo do que você pegar um clube que já está no buraco e que aí o sujeito chega como salvador da pátria, com promessas mirabolantes. É só lembrar o começo do ano passado, quando o Augusto Ramos chegou ao Corinthians. Porque o Corinthians já estava quebrado e o cara chegou lá com promessas de contratações que ia fazer, acabou a farra, falou, inclusive, lá um dos seus pares, e deu o que deu, né? Piorou, aumentou a dívida, ele foi afastado e tudo mais. Embora quem esteja no poder tenha sido vice dele, ou seja, o mesmo grupo, de certa forma. Mas é isso, eu não acho que o Palmeiras dependa da Leila. O Palmeiras não depende, o Palmeiras é autossustentável, gente. Nem do Abel. Depende dela, eu acho que vai se criando uma narrativa que é conveniente para ela. Até para essa tentativa, que eu acho absurda, de mudança nas regras do jogo, para que ela possa permanecer no poder.